da nossa transmissão, o pessoal tá no chat perguntando Aham. para você falar de um caso mais recente agora, que é de repercussão do youtuber que ele tinha tem uma rede muito grande, e aí tem muita Aham. coisa ali, uns carros de luxo e tal, Sim. e o cara é, pegou uma tranca, pegou Uhum. uma investigação e foi preso. Certo. Esse é um caso que já foi concluído, não, né? A gente pode falar aqui em linhas gerais, porque isso aí também tem uma parte da investigação que ela já está em fontes abertas, nós já até falamos, isso a gente pode repercutir aqui. Não podemos falar do andamento pós-operação, até porque ela não se encerrou ainda, mas dá para falar um pouco sim, sem problema, em linhas gerais. Eu acho que são alguns pontos que eu gostaria de colocar até antes da gente entrar na investigação propriamente dita, Glauber. Primeiro, crimes ou infrações penais de ação penal pública incondicionada. Para o ouvinte que não é acadêmico do direito, existem infrações penais que, quando a polícia toma conhecimento, não existe para ela nenhum juízo de discricionariedade. A polícia é provocada e ela tem que agir. Então, muitos questionaram lá atrás: pô, a polícia não tem nada mais sério para fazer, não, pô. Pô, tem um traficante aqui da minha esquina, tem não sei quem, e a polícia cuidando de rifa. Primeiro ponto: rifa no Brasil é contravenção penal. A contravenção penal é infração penal de ação penal pública incondicionada. A polícia deve agir. Esse é o primeiro ponto. Então, quando nós tomamos conhecimento da rifa, não havia para a gente lá atrás nenhum juízo de discricionariedade, de fazer ou não fazer, de oportunidade. Nós tínhamos que agir. Segundo ponto, a notícia chegou para a gente não só de uma rifa, a notícia chegou de rifas que eram, na verdade, a ponta de um iceberg muito maior de crimes de lavagem de capitais. Então é algo muito mais sério. E a polícia começou então a investigar essa situação e percebeu que as rifas eram milionárias, faturamento milionário, só que esse faturamento milionário não sai da plataforma de pagamento, seja Mercado Pago, seja PayPal, ela não sai da plataforma de pagamento e vai diretamente para a conta dos garotos. Esse dinheiro sai e vai para pessoas jurídicas de fachada, empresas que não existem, empresas que foram criadas apenas para o branqueamento dos valores. E aí é que o buraco é mais embaixo, para o leigo, né? É aí que nós temos o crime de ocultação ou dissimulação de valores provenientes do jogo de azar. É aí que entra a lavagem, uma lavagem que se perpetuava no tempo, com troca de empresas de fachada, com auxílio de um advogado, auxílio de um contador. Então, assim, nós tínhamos, sob a ótica da polícia, uma verdadeira estrutura permanente, estável de lavagem de dinheiro, que caracterizava, na verdade, uma verdadeira organização criminosa. Então, assim, às vezes pegar no pé da polícia, porque a polícia está se preocupando com rifa, não. A rifa é o começo do problema. A rifa é o ponto de partida de delitos muito mais sérios, de lavagem de capitais, de organização criminosa, crimes contra a ordem tributária. Aí o pessoal fala, pô, mas não me parece que seja tão grave assim, delegado. Aí eu falo, faça uma comparação. Pegue a pena combinada ao assalto, que é reclusão de 4 a 10, e dê uma olhadinha na pena combinada à lavagem de dinheiro. É 3 a 10, então são penas praticamente similares. Essa não é uma opção minha, essa é uma opção da legislação. A legislação pune duramente o crime de lavagem de dinheiro. Se esse dinheiro tivesse caído na conta dos garotos, sem qualquer branqueamento, tenho certeza e posso te falar aqui, Glauber, a polícia não cuidaria disso. É uma infração pequena, do tipo contravenção penal, deixa lá por um Ministério da Economia um dia requisitar essa investigação da polícia. Mas, como eu disse, eu não tenho só o crime anão aqui, eu não tenho só a contravenção penal. Eu tenho uma série de delitos de lavagem. Daí a sensibilidade do tema, tanto que nós entramos no circuito e o pessoal pergunta por que a DRE, por que uma delegacia de repressão a roubos e furtos E eu tava pensando está cuidando exatamente disso? Porque quando a notícia inicial chegou, ela chega dizendo, olha, o dinheiro é lavado nessas empresas de fachada e o dinheiro abastece também delitos de roubo e furto. Isso não se verificou, que fica aqui registrado, e você pode ver que em momento algum a polícia falou que essa garotada estava metida com Não prática teve de essa roubo, de imputação. furto. Não teve nada disso. Mas o denunciante levou essa informação. E aí, quando ela chega no sistema, ela vai para onde? Para a DRF, porque eu tenho crimes patrimoniais. Só que a investigação mostrou que não havia nada disso. Na verdade, era rifa, contravenção penal, combinada com crimes de lavagem em uma estrutura
sofisticada, com divisão de tarefas, com hierarquia, liderança do tipo crime organizado. Isso tudo a gente verificou. Essa operação foi deflagrada, foram as prisões temporárias para fins de investigação. Eu entendi à época que havia necessidade de mantê-los todos custodiados em uma preventiva. O promotor foi favorável à preventiva, o juiz achou que não era interessante, que bastava a tornozeleira eletrônica. Colocou todo mundo com tornozeleira eletrônica, mandou que todo mundo se recolhesse em casa à noite, proibiu qualquer tipo de participação em eventos, e essa é a situação que nós temos hoje. A investigação caminha para o seu encerramento, mas nós temos ainda uma série de quebras que nós estamos ainda implementando. Estamos responsabilizando outras pessoas que não tinham aparecido antes, estão aparecendo agora. E eu acho assim, né, conversando com a defesa outro dia lá no meu gabinete, Glauber, eu acho que esse é um ponto importante para a gente colocar aqui, em que a defesa nos procurou e falou: doutor, gostaria de trazer uma informação para o senhor, eu não sei se o senhor já sabe, mas tem um empresário aqui da cidade que procurou lá o youtuber e quer que o youtuber agora regularize a situação dele, e ele vai montar uma empresa e vai trabalhar agora de acordo com a lei, com sorteios, porque ele tem um público muito fiel. Eu falei, pô, sensacional, cara. Não temos nada contra os garotos. Se a operação teve esse caráter pedagógico, eu já fico satisfeito, tá? Tenho nada contra ninguém ali. Agora, se serviu para que o Brasil soubesse que rifa aqui é ilegal, se serviu para o garoto que tem milhares de seguidores que são extremamente fiéis a ele, serviu para ele trabalhar de acordo com a lei, sensacional. Ninguém está aqui para pegar no pé de ninguém. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhum deles. Só que eu sou o diretor da divisão, a matéria chegou, o crime de ação penal pública incondicionada, ele tem que ser investigado, não existe outra saída. E foi feita a investigação. Caiu no meu colo, vai ser feito com bastante técnica, tenho lá a minha experiência, agora vou ser extremamente duro. Tá? Vou tratar isso aqui como eu trataria qualquer investigação policial. Virão cautelares duras, virão mandados de busca, convencemos o juiz, sequestramos todo o patrimônio, sequestramos os veículos, tudo com autorização judicial, entramos nas casas, analisamos os telefones, como manda o figurino, Glauber. Faria isso com rifa mais lavagem, como faria com explosão de caixa eletrônico. Estou lá para isso, não vou fazer nas coxas porque a matéria, sob minha ótica, ela não é tão interessante. Não, vai ser feito. Então, se ela teve pelo menos esse caráter pedagógico, eu já fico satisfeito. E vai ser daqui para frente, né? Daqui para trás vai continuar respondendo. Exatamente. Não tem, quando eu falo teve um caráter pedagógico, isso não afasta em momento algum o que já aconteceu, as condutas criminosas de lavagem de capitais mais crime organizado. O pessoal fala, pô, e se amanhã nós tivemos aí um projeto de lei, porque parece que existe essa discussão, um projeto de lei em que seja permitido no Brasil a rifa, né? Bom, isso pode afastar a infração penal anterior, que é a contravenção penal de jogo de azar, mas não a lavagem, porque a lei de lavagem ela é clara, ela fala, pune-se a lavagem, ainda que extinta a punibilidade da infração penal anterior. Pode acontecer o que for com rifa no Brasil daqui para frente da lavagem, ninguém vai se eximir. A organização também. Organização também, mesma coisa. Tu falou que foi identificado lideranças, foi identificado toda uma estrutura. A liderança era do youtuber? É isso que está nos autos? Pois é, a gente tem, eu não vou citar A ou B aqui, mas a gente tem sim uma divisão de tarefas. Sim. Com os documentos localizados e com os telefones apreendidos, ficou claro a divisão de tarefas e a hierarquia em razão da repartição do dinheiro. Se você recebe mais e todo mundo recebe menos, é porque você é o líder. Então isso vai ser falado no momento certo, lá na frente, assim que nós encerrarmos os indiciamentos. Nós vamos aguardar o promotor oferecer denúncia. Quando o promotor oferecer denúncia com as capitulações, nós iremos dar publicidade a todos os crimes para os quais cada um concorreu. E tem gente nova que está vindo aí. A gente não pode mencionar aqui, mas lá na frente, porque a polícia está apanhando muito também, Glauber. A polícia está apanhando muito porque é manifestação na frente da polícia, é OAB dizendo que o delegado criminalizou a advocacia. Então a gente está apanhando de tudo quanto é lado. Só que a lei impede a gente de se manifestar. Não estamos falando aqui em nomes, só que os nomes serão ditos quando todos constarem na condição de réus e vão figurar como réus, porque a investigação é robusta. Sim. E essa que você está dizendo, essa cobrança em cima da polícia, ela vem
dos admiradores, vem da OAB também, como você citou, Ela qual veio o dos sentido? admiradores ali logo após a deflagração da operação, fizeram uma manifestação, ele tem muitos apoiadores, eu acho Pelo isso que eu legal. entendi, foi temporária, ficou 5 dias preso ou pediu a Foi, revogação. não, foram 5 dias de tranca temporária, nós pedimos a conversão em Ah, tá. preventiva, porque havia alguns valores que ainda estavam para ser sacados, eu temia pelo saque dos valores, e o juiz entendeu que, olha, o monitoramento basta para evitar o E que não converteu em não preventiva, converteu em então. preventiva, Tá. mas em momento algum, é bom a gente frisar isso aqui, em momento algum disse que a polícia falhou, que a polícia exagerou, é uma questão apenas procedimental Sim. ou processual. Olha, No convencimento, entendeu que não é por hora necessário. a prisão temporária bastou e eu não preciso da preventiva. A preventiva não é imprescindível para a continuidade das investigações, então segue com eles soltos, Cocido. Esse é o recado que o magistrado deu. Decisão judicial está aí para ser cumprida. Né? Então, assim, em momento algum apontou falhas ou irregularidades, não é nada disso. Tanto é que nós contamos com o parecer favorável do MP-DFT. O promotor concordou com absolutamente tudo, Sim. inclusive com a conversão. Mas aí o juiz entendeu que não era o momento de converter, achou que a tornozeleira e o recolhimento noturno Seria bastava. necessário. Exato, e seguimos nesse formato. Eu vi a reportagem, cara, e aí me permite tirar algumas dúvidas aqui que eu achei Sim. curioso. A questão dos carros, é Ah, carro de muito valor, né? No Fantástico lá falava que tinha um carro de 3 milhões e tal. sim. E esses carros, a aquisição era feita de que forma? Pois é, a gente explicou a Redondinho? época, e isso a gente pode falar porque já está em fontes abertas e houve publicidade da polícia nesse sentido para que a população também entendesse do que se tratava. Mas o carro, ele é adquirido. Alguns carros estão até no nome dos investigados. Não existe ocultação da propriedade. O carro é dele, ele fala que o carro é dele e está no nome dele. O problema é que os valores através dos quais eles adquiriram os veículos, os valores foram branqueados antes nas empresas de fachada. Então eles não estão ocultando a propriedade, mas estão ocultando a origem dos valores, a origem do dinheiro com o qual eles compraram um veículo. Isso é lavagem de dinheiro, clássica, clássica lavagem de capitais. Então não vejo como afastar dali os crimes de lavagem. Me parece algo muito fácil de ser visualizado. Eu tenho um faturamento expressivo de rifas que caracterizam contravenção penal. Esse dinheiro passa por empresas que na verdade não existem do ponto de vista prático, existem só no papel. Elas trabalham com notas frias e daqui o dinheiro vai e serve para aquisição de veículos de alto luxo. Então estou branqueando a origem dos valores com os quais eu comprei o carro. Lavagem de dinheiro. Isso foi falado à época para que a população entendesse do que se tratava. E por essa razão não vejo por que devolver o carro, nem permitir depósito na condição de depositários fiéis. Não, eu não visualizo. Pode ser que isso aconteça amanhã. Quem manda é o juiz, é o magistrado, ele está recebendo os mais variados pedidos. Tem carros que não foram pagos completamente, a empresa está pedindo o carro. Para poder recuperar o Exato, prejuízo eu que não não vai acho. receber, né? Não acho que é o caso de restituir agora, de levantar sequestro. Por quê? Porque, poxa, vamos pegar um carro de 3 milhões de reais como um dos que foram apreendidos. O cara já pagou 2 milhões e 100, falta, por exemplo, 900 mil. Para que eu vou entregar para a empresa? Não é da empresa? Já está no nome do cara, o cara já comprou, faltou pagar 900, mas o carro não é da empresa, entendeu? Lá na frente, quando esse carro for eventualmente leiloado, que se devolva o que falta para a empresa, mas agora não. O carro ele faz parte do ciclo de lavagem. Então, não acho que seja o caso de devolver. Eu mesmo, alguns veículos apreendidos, nós mesmos devolvemos lá na DP, porque foram apreendidos alguns veículos e eu verifiquei que não eram do grupo criminoso. Eu verifiquei que eram veículos que estavam no lugar errado na hora errada. Veículos que estavam em uma loja, por exemplo, anunciados para venda, consignados para a garotada, e a garotada não era dona. Não tem por que ficar com o carro no meu pátio. Não estou aqui para pegar no pé de ninguém. O veículo é teu, tu só deixou lá. Me traz aí a tua conversa no WhatsApp. Mostra para mim que foi isso que aconteceu. E o requerente trazia, tá aqui tua Mercedes, pode levar embora. E Fiz isso. mostra a origem da compra, né? Exato, fiz, tá aqui, ó, pode levar. Nessa aí, cara, você falou que foi sequestrado todos os bens, né? A Sim, justiça, esse termo sequestrado é um termo técnico, né? é um termo técnico. Houve o sequestro daqueles bens ali e Uhum. tudo. Qual é o montante disso aí, cara? Ah, cara,
Acho que no pátio da DP hoje ali, em termos de veículos caros, no pátio da DP não, que vamos já colocar aqui também, porque tem muita gente perguntando, pô, judiação, esses carros tomando sol lá, os carros mais sensíveis da operação, os mais caros, aqueles que podem se deteriorar com mais facilidade, já não estão aqui no DPE, estão lá no complexo coberto da Polícia Civil. A polícia tem um espaço para eles, estão lá protegidos da ação do tempo, tá? Então, vamos já registrar isso aqui, porque tem muita gente especulando, falando que os carros estão, né, se perdendo do tempo. Não é nada disso, os carros estão protegidos da ação do tempo, inclusive cobertos, com boas capas. Mas são 2 carros ali, cuja tabela FIP hoje é na casa de 3 milhões de reais, então só ali de 2 carros, 6 milhões. E juntando os demais ali, eu teria pelo menos ali mais 1,5 milhão. Tá? Isso em termos de veículos. Fora valores que a gente não pode mencionar aqui, mas que estão bloqueados em conta. E o montante também é um montante razoável. Então tem bastante dinheiro sequestrado. Qual que é a diferença para o pessoal entender quem está em casa? Existe a medida de apreensão e existe a medida de sequestro. O delegado pede apreensão quando o veículo é instrumento de crime. Se o cara for roubar o Banco do Brasil e chegar lá com um carro, que é o carro onde está o piloto de fuga, o carro é instrumento do crime de assalto, o carro será apreendido. Agora, se com valores do roubo a banco eles compraram o veículo, o objeto é o sequestro. Então, quando a gente fala que os veículos foram sequestrados, não são porque eles em si mesmos são instrumentos de crime, é porque, na verdade, eles foram adquiridos com valores da lavagem de dinheiro. Na verdade, eles são proveito dos crimes de lavagem. E quando é sequestro, Glauber, é para o pessoal que está ouvindo também entender, é uma medida mais dura. Para você conseguir o sequestro, você tem que trazer mais elementos do que uma simples apreensão. Então é por isso que eu falo que a polícia está muito confortável. Os valores estão sequestrados, os veículos estão sequestrados. Não foi a polícia que chegou no dia da operação e falou, esse carro eu vou sequestrar. Não, é um comando judicial, é uma ordem judicial, um mandado judicial de sequestro. E aí, depois disso, esse dinheiro como é que fica? Então, a gente está estudando junto com a Senad eventual alienação antecipada. Nós podemos fazer um pedido para o juiz de alienação antecipada. Mas existem outras fases mais importantes da investigação que a gente quer seguir. Então, como os veículos estão protegidos, eu não estou me preocupando nesse momento com nenhum tipo de alienação antecipada. Vamos seguir com o que falta para fechar a investigação. Como a gente está falando aqui ao longo da noite, vamos levar para o MP, justa causa, indicação de autoria, certeza de materialidade, e vamos deixar a cargo do titular da ação penal decidir pelo destino dos carros. Caso dê tudo certo, lá na frente, haverá o perdimento desses carros em favor da União. É isso. Aí, ocorrido o confisco, leilão, e esse dinheiro é revertido para a União. Não fica nada com a PCDF. Tem gente dizendo assim, a PCDF está forçando a barra aí, quer ficar com os carrões. Não, tudo é confiscado ao final do processo e no futuro revertido em favor da União. O que a gente pediu, não tem por que esconder, nós tivemos uma operação agora recente contra alguns agiotas da cidade, onde também havia lavagem de dinheiro. E a briga aqui em Brasília, a discussão era sempre a mesma. Pô, a polícia não tem mais nada o que fazer, vai cuidar de agiota agora, pô. Só que a agiotagem estava combinada com lavagem e combinada com crime de extorsão. Então o buraco era mais embaixo. E pegamos os agiotas, extorsionários, estão presos até hoje. Tanto havia justa causa que ninguém saiu da tranca do dia da operação até hoje, já tem 5 meses. E nessa grande operação nós tivemos 2 veículos da marca Porsche. E 2 Porsches 911, carro FIP, 900, 1 milhão de reais. Sim. Nós pedimos o uso temporário de um deles. Não para ações rotineiras da polícia, mas um uso pedagógico, para ações educativas de combate ao crime organizado. Coisa que a PRF já faz muito bem, a PF faz muito bem, tem lá a Lamborghini, né? Sim. E nós conseguimos uso para ações de educação educativa de combate ao crime organizado de um dos veículos Porsche. Está sendo preparado já. Daqui a pouco, no momento certo, o nosso diretor-geral vai apresentar o carro à imprensa. E vai ficar caracterizado. Caracterizado, um Porsche 911, vai ficar lá para a polícia exibir nos seus cursos, nas suas entregas de medalha.
E para expor lá, sei lá, junto com o Museu de Droga, para o moleque que quer ser policial, quero ser policial, a viatura da polícia, que legal, tal, ação pedagógica. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho também, educativo. A PF acabou de fazer isso, inaugurou a sede e botou todos os carros. Tava lá. Viu o vídeo? Foi institucional. Que de alguma forma aquilo ali foi passado para o público como um exemplo de sucesso do Estado contra o crime. Exato. E esse bem era fruto do crime e agora está aqui, ó. E temos que tirar o chapéu aqui e agradecer ao Dr. Paulo Afonso, que é o juiz titular desse caso, titular da Vara Criminal de Águas Claras, que é quem, muito sensível ao pedido da polícia, entendeu que era caso, sim, de uma utilização provisória e educativa. E na sentença dele, ele fala o seguinte: a utilização provisória apenas para a exibição do carro garante, inclusive, a conservação do veículo. Porque a partir do momento que ele está lá guardado na sede da polícia, exibido ao público, a polícia fica responsável pela manutenção dele. Então, ainda que não rode com esse carro, uma vez por ano tem que trocar o óleo dele, tem que estar lá funcionando o carro, né? Então, ele foi muito sensível, ficou atento a essa nova polícia judiciária, essa nova roupagem e permitiu o uso pedagógico de um daqueles carros. Está sendo preparado, vai ser exibido no momento oportuno. E talvez, por que não, né, um uso pedagógico de um desses veículos aí apreendidos. Aí a gente está avaliando, estamos medindo custos. Ninguém vai pedir um uso pedagógico de uma Lamborghini se não tiver condição de mantê-la, pelo menos com a troca de óleo, filtro, os desgastes que são do tempo e não de quilometragem. Mas se a polícia pedir, é com a finalidade pedagógica. Nos pedidos fica expresso que é vedado o uso por qualquer policial. Se esse carro for de um lugar para o outro, normalmente ele vai em cima de uma carreta aqui da polícia, carreta plataforma, e apenas para fins educativos. Apenas para ser exibido com uma plotagem provisória que proteja o veículo e também não tire qualquer originalidade do veículo. Mas estamos avaliando, dentro da operação, acho que esse é um ponto não tão importante, mas estamos avaliando, isso depende também de uma posição da própria polícia, avalizando isso para que a gente faça o pedido à justiça. Isso aí é uma questão específica, né? Porque é um veículo muito caro e que não tem lá essa utilidade para a polícia, né? Como nenhuma, VTR como VTR, rua. nenhuma. Não é essa a intenção. Uhum. Mas também tem um certo apelo até social, popular, em cima disso. Pô, a polícia pegou uma caminhonete, tem um caminhonete fruto do crime, tem um drone, a Receita Federal faz bastante isso. Sim. Armamento, pô, a polícia foi lá e apreendeu 15 fuzis lá, 15 762. Por que isso não pode ficar com a polícia? Qual é a dificuldade jurídica, legislativa disso acontecer?